em meio às mudanças globais, nem tudo que parece progresso está realmente alinhado com o seu crescimento. Existem forças invisíveis que realmente estão atuando no mundo de uma forma bem sutil, na verdade. E se você não expandir a sua consciência, você pode acabar sendo manipulado sem perceber. Eu sou o Felipe Loureiro e nesse vídeo você vai entender como o processo de expansão de consciência se torna uma ação indispensável nesse momento de transição planetária para realmente você evitar que essas forças invisíveis venham a atuar negativamente na sua vida. E se você ainda não sabe que forças invisíveis são essas, eu recomendo que você assista o vídeo que está aqui no card. Mas se você está meio sem tempo de entender melhor o que são essas forças, tudo bem, eu vou dar uma rápida exemplificada aqui, né, para você compreender isso melhor, né? Essas forças, elas não são teorias, elas se manifestam de fato de forma concreta na nossa realidade. Elas influenciam as religiões, moldando crenças que limitam o desenvolvimento real da espiritualidade. Essas forças, elas interferem nas políticas governamentais, criando ciclos de controle e de manipulação. Essas forças invisíveis, elas guiam filosofias superficiais que prendem a mente humana. E essas forças invisíveis, elas também acabam ditando estilos de vida que desviam você do seu verdadeiro caminho. Para entender melhor isso tudo, né, imagine um grande rio que flui naturalmente, carregando nutrientes e vida, né? E agora também é importante que nesse exercício de imaginação você pense em tudo que nós temos no mundo. Pense nos represamentos, as represas, as usinas hidrelétricas, todos os desvios artificiais, os canais estreitos. O rio ali, ele ainda existe, mas a sua força vital, ela foi manipulada. Ela está sendo manipulada, ela está sendo desviada daquilo que ele realmente estava designado, né? Então, nesse cenário, existe, né, toda uma realidade, tanto da própria natureza do nosso planeta, quanto da natureza do cosmos, que está em conexão com a natureza do nosso planeta, né? Então, nesse cenário, existe uma energia que é o trânsito astrológico de Júpiter, que está passando pelo signo de Câncer, de acordo com o calendário tropical, e ele faz um aspecto trígono com a Lilith em Escorpião. E essa energia funciona exatamente como a chuva que aumenta o volume do rio, expandindo a sua consciência. É assim que é. A chuva, ela aumenta o volume do rio, o Júpiter em Câncer, ele expande a sua consciência. Mas ele expande a sua consciência em direção a algo. E que algo é esse? O aspecto trígono, que ele faz com a Lilith, faz com que a sua consciência seja expandida em direção às sombras. Mas não significa que você vai viver as sombras, significa que você vai tomar consciência das sombras. Por isso que é importante expandir a consciência, para tomar ciência daquilo que está nas sombras. Então, se você não aprender a navegar por esse momento de energia, você vai acabar sendo levado pelas correntezas, né? Por correntezas que não servem para o seu crescimento. E você vai acabar perdendo o rumo do verdadeiro fluxo da vida. Então, expandir a consciência é de fato reconhecer que nem tudo que parece bom ou certo está de fato alinhado com a sua evolução. Expandir a consciência é observar os sinais, questionar os padrões, refletir sobre os seus medos, né? Refletir sobre as suas limitações e desenvolver o discernimento diante das influências externas. E nesse momento,
né, da transição planetária, esse momento que a gente está vivendo, transição planetária, a transição de era, que na verdade a transição planetária ela acontece exatamente no período de transição de era que a gente está vivendo agora, né? Todo período de transição planetária acontece num grande evento astrológico, né? E nesse momento, né, de evolução humana, vamos colocar de uma forma mais, né, uma linguagem mais adequada ao que é o nosso mundo, né? Nesse momento de evolução humana, de transição planetária, essa ação de expandir a consciência é crucial. O Júpiter em Câncer ampliando ali tudo que está oculto, né? As sombras, como eu falei, né? Emoções, memórias, relações e energias coletivas. E a Lilith em Escorpião, que é a própria sombra reprimida, revelando o que está realmente ali preso, aprisionado, que está ali corrompido, né? Tornando visível aquilo que antes passava despercebido. A expansão da consciência aqui, nesse sentido energético, né, ela atua realmente como um escudo ativo. Você se blinda, você blinda os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, né? Blinda até mesmo o seu corpo. E ela realmente vai permitir, essa expansão ela vai permitir que você absorva somente o que é positivo, né? Transformando os aprendizados e evitando que forças invisíveis direcionem a sua vida para caminhos negativos ou limitantes. Então, a expansão da consciência ela vai trazer uma espécie de camada, né, consciencial, para que você torne essa camada consciencial um escudo que impede que as energias negativas cheguem até o seu campo emocional, o seu campo mental, o seu campo espiritual, né? Então, quando você realmente se torna consciente das influências dessas forças invisíveis, você deixa de ser vítima das manipulações sutis, né? E passa a co-criar a sua própria realidade de uma forma mais alinhada, utilizando a força planetária, né? A força cósmica a seu favor, né? A favor do seu crescimento, a favor do seu propósito divino, ao invés de realmente ser ali arrastado por correntes externas que te levam para as negatividades do mundo. E você já deve ter percebido como essas forças invisíveis tentam agir ao seu redor, né? Então, comenta aqui o que mais chamou a sua atenção nesse vídeo, deixa o seu like se esse conteúdo trouxe clareza, né? E se inscreve no canal também, né? Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa despertar para essa expansão de consciência. Satisfação imensa por ter você comigo nessa jornada de autoconhecimento e alinhamento com a energia dos astros, e eu espero você no próximo vídeo. Gratidão.